Vamos dar uma olhada em como usar o Teorema de Pitágoras. Bom, o que é o Teorema de Pitágoras? É um teorema que você usa nesse tipo de triângulo aqui, em verde, que nós chamamos de triângulo retângulo. Primeira coisa que você tem que saber, como é que você identifica que um triângulo é um triângulo retângulo? Através desse sinal aqui, ó. Isso aqui significa que é um ângulo reto. Se você tem um ângulo reto no teu triângulo, ó, um quadradinho com uma bolinha no meio, significa que você pode usar o Teorema de Pitágoras porque você está tratando de um triângulo retângulo. Ah, Denis, mas e se não tiver esse sinal aqui, como é que eu vou saber? Aí o cara, no exercício, ele vai ter que dizer para você que se trata de um triângulo retângulo. Então, beleza. Teorema de Pitágoras a gente usa no triângulo retângulo, só para isso. Tá, mas para que ele serve? Vamos lá. O triângulo, como a gente já sabe o nome dele, ele tem 3 lados, certo? Triângulo, 3 lados, 3 ângulos. Esses lados aqui, eles têm alguns nomes específicos, quando é o triângulo retângulo. Um deles nós chamamos de hipotenusa e os outros 2 nós chamamos de catetos. Certo? E o Teorema de Pitágoras, ele nos ajuda a encontrar o valor desses lados. Você pode usar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa ou encontrar o valor dos catetos. Mas, Denis, eu não estou entendendo uma coisa. Como é que eu sei qual é a hipotenusa e quais são os catetos? É o seguinte, ó, você vai sempre olhar para o ângulo reto. Tá vendo? Tá vendo ele aqui, ó? Certo? Tá aqui. O lado que ficar oposto a esse ângulo, ó, esse maior lado aqui, nós chamamos de hipotenusa, beleza? E os outros 2 que sobram, porque só sobram 2, nós chamamos de catetos, beleza? Então, para você identificar a hipotenusa, olha para o ângulo reto que está aqui de 90 graus. O lado que tiver oposto a ele, nós chamamos de hipotenusa, e os outros 2 são os catetos. Por que é importante saber qual é a hipotenusa e quais são os catetos? Porque você vai usar esses valores para poder usar o Teorema de Pitágoras. Então está aqui escrito o Teorema de Pitágoras. Ó. É isso que ele diz. Está dizendo o que aqui? Que se você pegar o valor da hipotenusa do triângulo retângulo e elevar ao quadrado, esse valor vai ter que ser igual a você pegar um dos catetos, elevar ao quadrado, pegar o outro cateto, elevar ao quadrado e somar. Ou seja, é aquela velha coisa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não precisa decorar isso aqui, mas esse é o Teorema de Pitágoras. Tá, Denis, mostra na prática aí o que isso significa. Vamos imaginar aqui, ó, que eu quero descobrir o valor da minha hipotenusa. E vamos supor que esse cateto aqui, sei lá, vale 3. O valor desse lado aqui todo, ó, tá vendo? Vale 3. E esse outro lado aqui, vamos supor que ele vale 4, tá? Então, sei lá, 3 e 4 metros. E eu quero descobrir qual que é o valor da hipotenusa se eu tiver essa figura aqui, esse triângulo, beleza? Então, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. O que ele diz pra gente? Vamos lá. Então, aqui é 3 e aqui é 4. Ele fala o seguinte, você vai pegar... Você quer descobrir a hipotenusa? Então, vamos escrever aqui, ó, h ao quadrado, certo? Eu quero descobrir esse h, a hipotenusa. O que ele está falando para a gente? Pega um dos catetos e eleva ao quadrado. Vou escolher um deles aqui. Vamos usar o 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui 3 ao quadrado. E aí eu tenho que somar, ó, tem o sinal de mais, o outro cateto ao quadrado, que eu falei aqui que é quanto? 4. Ah, Denis, por que é 3 e 4? Porque eu falei para você aqui como exemplo. Tá? Poderia ser qualquer valor. 4 ao quadrado. Beleza, a gente quer encontrar a hipotenusa. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos em matemática, seja organizado. Vai passo a passo, senão você se perde. 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3, 9, né? Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Beleza? Nós não queremos saber a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16 dá quanto? 25, certo? Beleza, então agora a gente quer saber esse h. O problema é que tem esse 2 aqui, ó, que está incomodando a gente. Na matemática tem uma coisa assim, ó. Se você tem quadrado, alguma coisa elevada ao quadrado de um lado, para você isolar a letra que está ali, o que você faz? Você pega esse quadrado e joga para o outro lado. Só que quando você joga para o outro lado na matemática, o quadrado, ele vai passar como raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, vou te mostrar. Eu vou deixar o h sozinho. Então, vai passar para o outro lado o quadrado, só que ele vai passar agora em formato de raiz quadrada.
Veja que o que estava aqui ao quadrado, agora virou uma raiz quadrada do outro lado. Essa é a regra matemática que você usa, tá? Então, beleza. Então, quanto que vai dar essa nossa hipotenusa ali, o valor do h que a gente tem? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu acabei de descobrir que a minha hipotenusa, nesse caso aqui, vale 5. Então, se um dos catetos é 3 e o outro é 4, a minha hipotenusa vale 5. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque você pode calcular qualquer valor aqui dentro. Se você tem o valor da hipotenusa e tem o valor de um dos catetos, você calcula o terceiro cateto. Ah, não tenho esse cateto aqui, ó, eu quero achar esse valor aqui, desse cateto. E você sabe um dos outros e a hipotenusa, você encontra ele usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, para você poder encontrar ele, o que você tem que fazer? Você tem que saber pelo menos um dos dois valores. Então, ou você tem que saber os dois catetos para poder descobrir a hipotenusa, ou você tem que saber a hipotenusa e um dos catetos para poder encontrar o outro cateto. Mas essa é a ideia. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras e é assim que você aplica. Ninguém assiste esses vídeos aqui, então curte ele, por favor, aí por dó mesmo, para ajudar o profissional da educação, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.